Juntamente com mais de 100 organizações do movimento negro, a Uniafro Brasil realiza o ato por Agatha Félix pela vida e contra o genocídio negro. A manifestação está marcada para esta sexta, com início no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. E para falar do ato e sobre a política genocida de segurança pública que mata jovens e crianças negras de periferias do país, eu converso agora com o coordenador de núcleo e conselheiro-geral da Uniafro, Wellington Lopes. Wellington, seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite. Tudo, boa noite. Wellington, o termo genocida, ele é extremamente forte e relacionado à população negra, eu acho que ele é mais ainda. Por que o movimento negro utiliza esse termo? E aí eu também aproveito para te fazer outra pergunta. Vocês acreditam que a questão do genocídio, ela está ligada à classe, à cor? Quais seriam elas? Bom, acho que para responder essa pergunta eu vou usar um exemplo. Fique à vontade. Imagine uma situação em que a mãe recebe seu filho na sua casa, depois da escola, prepara ele para tomar um café ou almoçar e vai levar ele para um parque. Certo. E aí ele troca de roupa, toma um banho, está alimentado e ela vai sair com ele. Os dois saem juntos. Os dois saem juntos de uma casa no Morumbi. É uma casa grande, bonita, tem muitos quartos, tem empregada, não falta comida, tem uma sala de leitura, sala de jantar e etc. Todo um ambiente que vai possibilitar o desenvolvimento daquela criança. Os dois vão sair juntos e quando os dois abrem a porta da sua casa para ir para a rua, essa criança ela é baleada por um tiro de fuzil. O corpo dela cai no chão e essa mãe fica desesperada. Quando a polícia chega, se não foi a polícia que disparou, porque a bala é perdida, a polícia chega, recolhe o corpo, leva para o hospital e no BO se colocam que a criança foi atingida num confronto e que foi num confronto contra o tráfico de drogas. Bom, acho que essa situação é muito difícil da gente imaginar nesse ambiente. Quando a gente pensa o contrário, é algo comum nas periferias. E aí quando a gente vai pensar a distribuição da violência e como ela se dá num processo de pensar geograficamente como a violência ela está sendo dividida nas periferias, ela atinge diretamente pessoas negras que estão concentradas, a maioria está concentrada nos bairros periféricos, e são pessoas que trabalham muito mais horas semanalmente do que pessoas que moram no centro, que têm maior escolaridade, que são pessoas brancas. E aí a gente vai juntar vários fatores que possibilitam a possibilidade dessa pessoa ter uma maior possibilidade de ser vítima de um assassinato, de uma bala perdida que acaba tendo endereço. E a palavra genocídio, ela vem justamente na capacidade de conseguir entender que existem várias motivações que fazem com que a maior parte da população que é assassinada é a população negra e a população pobre, mas especificamente a população negra, existem várias motivações. Se a gente for pegar o termo jurídico que é usado na ONU para classificar o que é genocídio, não se categoriza como genocídio que acontece no Brasil com a população negra, mas quando a gente vai buscar as motivações que levam as pessoas negras a serem assassinadas, se assemelha ao conceito que é utilizado enquanto um crime internacional, um crime jurídico, né? Acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Brasil se desenvolve enquanto país e não supera aquilo que faz com que ele se torne uma república, né? Que é o trabalho escravo e com que ele acabou possibilitando que as pessoas elas desenvolvessem vários processos econômicos desde a república, fazendo com que viesse lá a economia do café, depois vem a ditadura Vargas, depois outra ditadura militar, e nesse processo nunca se questionou, por exemplo, como as pessoas negras estavam nesse país e como as pessoas pobres que estavam vivendo nas periferias iam viver com todo aquele processo que estava sendo acumulado. Bom, acho que a gente entende porque as pessoas estão morrendo na periferia. A gente sabe porque o endereço da bala perdida é o corpo de pessoas negras e que isso muitas vezes não choca e mais me choca pessoas
que são figuras públicas dizerem que quando se fala da morte de uma criança de 8 anos, a gente está politizando a morte de uma criança de 8 anos, mas é difícil não politizar a morte de uma criança negra de 8 anos, numa periferia, numa favela, quando isso não acontece no exemplo que eu dei no início, que é o Quando se contrário. dá que a morte dessa criança foi para o combate à criminalidade, né? Sim, e numa política falida de combate às drogas e ao crime. Perfeito. E a bandeira do ato de amanhã, Wellington, qual que é a bandeira que vocês erguem? Bom, acho que, de maneira geral, a gente entende que o caso da Ágata não é um caso isolado e que isso aconteceu com outras crianças e que foram casos tão brutais quanto o que aconteceu com ela. Tanto caso que aconteceu também aqui em São Paulo, de um menino que foi assassinado por um policial de 12 anos que invadiu a casa da mãe dele e disse para ela encomendar um caixão, e um pequeno caixão para ele, e uma semana depois ele foi assassinado. Acho que a gente está lidando com uma situação pulverizada de violência que se acumula nesses últimos anos. E, na verdade, nessas últimas centenas de anos. E aí, quando a gente levanta essa bandeira, e eu acho que é uma bandeira muito categórica, que é deixar nossas crianças viver. E é algo que a gente precisa e é o que a gente quer. Porque quando elas vivem, a gente está criando a capacidade de possibilitar novas perspectivas para elas. Pensar numa criança na periferia, uma criança de favela, uma criança que está vivendo num lugar cheio de conflitos, as referências que elas têm são os adultos que cercam o mundo dela. Se a gente não tem crianças que conseguem viver num ambiente que possibilite o desenvolvimento dela enquanto ser humano, a gente não vai conseguir fazer com que essa criança tenha um futuro que ela possa ser referência para outras crianças que vão vir nas próximas gerações. E a gente quer que nossas crianças consigam viver. Perfeito. Olha, então, o ato acontece amanhã no Vão Livre, com início no Vão Livre do MASP, a partir das 18 horas, é isso, na Avenida Paulista. Perfeito. Olha, então, obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Não. E boa sorte amanhã no ato amanhã. Gratidão. Espero que todos compareçam. Que seria uma forma também da população ajudar nesse grito, né, Wellington? Sim, sem dúvida. Acho que é algo que pega todo mundo. São crianças que estão sendo assassinadas. Perfeito. Crianças, adolescentes, adultos. E essas balas sempre encontram os mesmos endereços. Vítimas inocentes. Isso. Obrigada mais uma vez, Wellington, pela sua participação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.